Bom dia e bem-vindos à Paróquia de Santo António. Esta missa é oferecida pelas seguintes intenções: Fernando Cafua, pelas almas dos falecidos da família de Gilda Cafua, Maria T. Cunha, Michael Anthony Cunha, Francisco Carvalho, Valquírio Carvalho, Manuel de Quadros Betancourt, Júlio C. Faria, Francisco e Maria V. Rocha, Norma Menezes e família, José Batista Rego e famílias, António Quietano Oliveira e famílias, Inocência Mendonça e famílias, Ivo e Filomena Lima, José Aurélio Aguiar, Loriano e Georgina Torres, Alfredo Rodrigo Vieira Peixoto, Dionísia Espínola, João Aguiar, Carlos Silva, Fátima Aguiar, Fernando Souza, José Baltazar, Luís Pedroso, pelos sócios vivos e falecidos da Irmandade do Divino Espírito Santo, Maria Joe Picanço, Celestino Picanço, Firmino Rodrigues Picanço, Eliodor Anjos, Emma Armando e Fernando Santos, José Ormonde, Francisco Ormonde, Vivelina Gonçalves, Januário Silva, Alexandrino Medina, Joseph Silva, Manuel Espírito Santo, John and Blanche Crapian, e pela saúde de Roberto Leal, em louvor do Espírito Santo e Nossa Senhora de Fátima. Por favor, desliguem os telemóveis. Olha, foi encontrada uma chave. Eu penso que isto é de um carro. Alguém perdeu a chave do seu carro. Está aqui. Ok? Está aqui guardadinha.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Um bom dia. É bom podermos celebrar a festa do Espírito Santo, Pentecostes, juntamente com os clubes portugueses da nossa cidade, e assim podermos reverenciar o Espírito Santo, dom de Deus derramado sobre a vida da gente. Celebrar também a cultura portuguesa e que não morra aquilo que nós temos como história. Que vocês possam perpetuar aos vossos filhos e netos aquilo que dos pais receberam. Não deixem perder, porque um povo sem passado é um povo sem memória e fadado ao esquecimento. Por isso, mantemos firmes a nossa cultura portuguesa. Vamos, para celebrar dignamente a Santa Missa, pedir perdão dos nossos pecados, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza um dia à vida eterna. Nesta festa do Espírito Santo, queremos honrar ao nosso Deus e juntos cantemos o hino de louvor. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus, paz na terra. Glória, glória, aleluia. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória ao Espírito Santo, Deus que nos santifica. Glória a Deus que nos une a caminho do Pai. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus, paz na terra. Glória, glória, aleluia. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens.
vosso Deus, que no mistério de Pentecostes santificais a Igreja, dispersa em todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus nos fala, vamos ouvi-lo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante à forte rajada de vento, que se encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos e lamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face
sempre. Rejubilo o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo a São Paulo e aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De fato, há diversidade de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera todo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim, como o corpo é só um e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo. Assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus, gregos, escravos e homens livres, fomos batizados com um só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Okay. Sequência. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente. Acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições. Vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo o momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto. No calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força, a favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas e aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma de quem em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas da Igreja, hoje celebramos a festa de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e nasceu publicamente a Igreja de Jesus Cristo. Depois da Páscoa, a ascensão de Jesus, o Senhor cumpre uma promessa: eu vou, mas enviarei sobre vocês, sobre vós, o meu Espírito, diz a palavra, o Espírito Santo. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra que os discípulos estavam reunidos numa casa, porém fechados, inseguros, com medo, por causa do motivo da derrota da cruz. De repente, sobre eles um vento forte, um clarão, que a palavra fala, línguas de fogo, e sobre eles desce o Espírito Santo de Deus. Todos ficam cheios do Espírito Santo de Deus. O medo se transforma em coragem. O silêncio se transforma em pregação, em anúncio do Evangelho. Aqueles homens simples começam a falar de modo que todas as pessoas os entendiam. Pentecostes é exatamente isto: Deus que vai quebrando barreiras. Isso é Pentecostes. Cada um, segundo a palavra, ouvia na sua própria língua. O que significa isso? O Espírito Santo une sem apagar as diferenças. Isso precisa ser entendido pela igreja. Quando a palavra diz que todos se entendiam, mesmo que eles estavam no meio de pessoas que falavam aramaico, como pode ouvir e entender na sua língua materna? A palavra está dizendo exatamente isto, que o Espírito Santo une as pessoas diferentes, mas não apaga a cultura de cada um. Quando nós olhamos as flores que temos aqui, nós vemos flores diversas, cores diferentes, belezas diferentes, sozinhas, a sua beleza, mas unidos.
a beleza não fica maior? Sim ou não? Sim. Isto é Pentecostes, sem apagar a cultura de ninguém, mas as pessoas se entendem numa unidade. Eu tive a experiência de estar nas Jornadas Mundiais da Juventude, na Polônia, também no Panamá. 5 milhões de pessoas, com línguas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diversos, mas as pessoas se entendiam. Algo me chamava a atenção. Como pode? Uma semana, os jovens andando de lá para cá, rindo, conversando, trocando experiências, mas com línguas diferentes. É a linguagem do amor, é a linguagem de Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito une o diferente e faz ficar ainda melhor. Quando nós estávamos lá no Panamá, na cinta costeira, na beira-mar, a cada lugar tinha uma letra do alfabeto, de A a Z. Uma caixa de som, uma tela para que a gente pudesse ver o altar principal onde estaria o Santo Padre. E é preciso que a gente entenda, eu estava na letra M do alfabeto. E quando o Santo Padre chegou no altar, todos numa mesma unidade. E quando Jesus sacramentado foi colocado o Santíssimo Sacramento, as pessoas adoravam Jesus, todos, cada um na sua língua e no seu entendimento. Isso é Pentecostes. Meu irmão, minha irmã, é preciso que a gente compreenda que a igreja nasce universal, aberta para todos os povos, culturas e nações. Mas também hoje nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos num mundo dividido, vivemos num mundo com violência, intolerâncias, famílias machucadas, pessoas cansadas mentalmente e espiritualmente. Há muitos corações fechados, como naquele dia no cenáculo, antes de Pentecostes. E talvez nós mesmos possamos estar vivendo momentos trancados por medo, tristeza, decepções ou até falta de esperança. Mas o Evangelho nos mostra Jesus entrando no meio daqueles homens. E é exatamente, meus queridos, nos momentos mais difíceis da vida da gente que Deus costuma chegar. Nós é que por vezes não enxergamos a Deus, porque quando nós ficamos olhando para o problema, nós não encontramos a solução e nem enxergamos Deus que ali está. Por isso, a palavra de hoje está dizendo que nos momentos mais difíceis, como foi em Pentecostes, o Senhor chegou no meio das pessoas e disse: a paz esteja convosco. É o Senhor acalmando os corações e soprando o ruá, o sopro de Deus, dizendo: recebei o Espírito Santo, o meu Espírito. O Espírito Santo é o sopro de Jesus sobre a igreja. Assim como ele soprou na criação, lá em Adão, no início, nos primeiros, a primeira humanidade e o primeiro povo, agora ele sopra sobre o novo povo, sobre os discípulos. O que então significa Pentecostes? Se alguém te perguntar, Pentecostes significa a nova criação. A primeira criação, pelo mau uso da liberdade, deixou com que o mal entrasse no mundo. Mas
em Pentecostes, na abertura do coração do homem e da mulher para Deus, acontece a nova criação. A criação agora em Deus, a criação cheia de Deus. Na segunda leitura, São Paulo vai lembrar que o Espírito Santo vem sobre nós com muitos dons, com muitos carismas, com muitos serviços, mas só um Espírito, mas com diferença de dons. Ninguém recebe o Espírito Santo só para si. Todo dom é para a missão. O Espírito Santo nos dá carismas. Para quê? Para nós mesmos? Não. Todo dom que Deus nos dá é para o outro. O dom que Deus nos dá é para a salvação deste mundo. Cada um de vocês recebeu de Deus dons e carismas. Se ficar só para si, que sentido tem um dom? Mas quando nós colocamos os dons a serviço do outro, nós fazemos um mundo melhor. Por isso, às vezes, nós pensamos que o Espírito Santo se manifesta somente no extraordinário. O Espírito Santo estava lá, pessoas foram curadas, levantaram da cadeira de roda. Muitos acham que a manifestação do Espírito Santo só acontece no extraordinário. Não. O Espírito Santo se manifesta no ordinário da vida. Como, padre? Na mãe que tem o dom de orar pelos filhos, ali o Espírito se manifesta. No jovem que nesta vida, mesmo vivendo num país que oferece tantas coisas e que às vezes fazem nossos jovens se perderem, quando o jovem acolhe o caminho do bem, ensinado por seus pais, ali o Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo se manifesta quando alguém perdoa. O perdão. Meus irmãos, quando Santa Bernadette foi canonizada, ela foi morta, todos devem saber a história de Bernadette. No dia da canonização, lá em Roma, estava sentado ao lado dos pais dela o assassino da filha. Os pais haviam perdoado aquele homem que errou, inclusive ele se tornou um monge de um mosteiro da igreja. Mas o que faz um pai e uma mãe perdoar o assassino de um filho? O Espírito Santo. Isso é dom. É ali que o Espírito se manifesta. Talvez se eu perguntasse a muitos daqui, ou a mim mesmo, se alguém assassinasse o teu filho hoje, o que faria? Talvez a gente diria: eu iria gastar um revólver cheio na cabeça daquela pessoa. Só no Espírito nós vamos ser capazes de dar o perdão, e um perdão desta forma. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo se manifesta quando alguém serve na comunidade, quando alguém vem cantar na comunidade, quando alguém vem arrumar as flores. Teve pessoas que vieram aqui arrumar essas flores para nós, ninguém viu. Mas o que faz alguém sair de casa e arrumar o altar de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta quando a gente sai de casa e vai visitar um doente. Aqui em Lou, existem muitas pessoas que acham que quem tem que visitar o doente é o senhor padre. Também, mas não só. Todos vocês têm a missão de visitar os doentes, de sepultar os mortos. E quem visita um doente, um dia, quando doente, também será visitado. Se você não visita os irmãos enfermos perto de você,
Não reclame lá na frente quando te esquecerem doente e não forem te visitar. Se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Mas se você planta amor, você vai receber amor. Onde existe amor verdadeiro, perdão, unidade, serviço, ali está o Espírito Santo de Deus se manifestando. Uma igreja sem espírito é apenas uma organização, uma ONG. As ONGs ajudam, não é verdade? Existem empresas que doam, mas no final do mês elas querem desconto do governo. Quem vive no Espírito é capaz de ajudar sem esperar nada em troca. Meus irmãos, uma comunidade sem o Espírito perde a alegria. Um cristão sem o Espírito vive uma fé que cansa, que desiste. Termino. Por isso nós precisamos pedir: vem Espírito Santo, renova a minha vida, renova a minha família, renova a minha comunidade, transforma os nossos medos em coragem de ser cristão até o fim. Que o Espírito Santo transforme nosso medo em coragem em Deus, nossa tristeza em esperança, nosso comodismo em missão. E que Maria Santíssima, a mulher do cenáculo, nos ajude a acolher o Espírito Santo de coração aberto. Que assim seja. Amém. Inclina a tua cabeça um pouquinho, feche os teus olhos, vamos orar um instante. Meu irmão, minha irmã, peça o Espírito Santo sobre a tua vida. Você que é pai, você que é mãe, peça o Espírito Santo para iluminar os teus caminhos, tuas decisões. Peça o Espírito Santo para te ajudar a ser um bom homem, uma boa mulher. Peça o Espírito Santo, jovens, para iluminar os caminhos de vocês, para que o Senhor dê a vocês o livramento de todos os males e perigos. E que assim sejamos homens e mulheres abertos à efusão do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Creio em Deus, creio num só Deus. Verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. As preces foram aquelas que nós fizemos quando pedi que vocês baixassem um instante a cabeça. Agora então, sentados, vamos ofertar a Deus o que temos e o que somos, cantando juntos.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo quanto recebemos de vossa bondade, fruto da terra, do trabalho humano, do homem e da mulher, que agora vos apresentamos. Para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano, do homem e da mulher, que agora vos apresentamos. Para nós vai se tornar vinho de salvação. De coração contrito e humilde, seja de tal modo oferecido este sacrifício, que ele te agrade, Senhor meu Deus. Lavai-me das minhas faltas. Orai, irmãos, minhas irmãs, para que a nossa oferta seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. E que assim seja. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e por toda parte. Hoje manifestastes a plenitude do ministério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra, e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo e o seu nome brilha. Nós o proclamamos com amor em vós. Hosana, Hosana, a Deus nos altos céus. Hosana, Hosana, a Deus nos altos céus. Foi o seu poder que fez as maravilhas pelo universo em cada de nós. Hosana, Hosana, a
os altos céus. Hosana, Hosana, a Deus nos altos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, és fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus está no altar, presença real na Eucaristia. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos da tua igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Leão, nosso Bispo Richard e todos os ministros sagrados. Lembrai também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Hoje, de forma especial, tantos membros, homens e mulheres, que participaram dos clubes de vocês, mas já partiram para a eternidade. Aqueles que nos primórdios ajudaram na formação dos clubes para levar à frente a cultura portuguesa. De todos aqueles que na vossa misericórdia partiram, admiti-os na luz de vossa presença. E tende misericórdia de nós, dai-nos a graça de participar um dia da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, todos os santos e santas, os bem-aventurados apóstolos, todos aqueles que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos erguer nossas mãos ao céu e juntos vamos rezar. Pai nosso,
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a tua igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja convosco. Cordeiro de Deus, provai e vede como o Senhor é bom. É Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guarde e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância a vossa igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Queiram aproximar-se aqueles que hoje serão coroados, os demais podem assentar-se um instante. Bom dia. Primeiro vamos coroar as crianças. Em seguida, a rainha e as suas damas e depois a direção do Campo Espírito Santo. Obrigada.
guardai, para rejeitarmos o mal, nossos passos guiai.
Muito obrigado a todos os que estiveram conosco nesta Santa Missa, a todos aqueles que foram coroados, que tenha sido na vida de vocês a força do Espírito Santo a iluminar os vossos caminhos. Eu agora sigo para uma outra missa, lá na Holy Family, não estarei com vocês, mas o Padre Luiz estará vindo para as bênçãos que vai ser dada no clube. Mas, de qualquer forma, repito, permaneçam firmes, levando à frente a cultura portuguesa, porque vale a pena perpetuar a nossa história. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifica o Senhor Deus com a tua vida, uma boa festa, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau. Um momento, se faz favor. Vamos esperar nos nossos sítios até as pessoas processarem para fora, na mesma ordem que vieram para dentro. We will be processing out in the same order that you came in. Just everybody who's in a bench, if you could just wait a moment. Thank you.